refletir a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus ache em cada um de nós profetas como o profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Que Ele ache em nós verdadeiros adoradores. Que Ele ache em nós aqueles que se colocam na brecha. Esse Deus que passeia por toda a terra. Esse Deus que procura. Uma das informações para mim mais preciosas é quando Jesus ensina que o Pai procura. O Pai está à procura. Eu sempre fico pensando nisso. Ó Senhor, me encontre, me ache, me escolha, eis-me aqui. Diga isso sempre para Ele. Sempre tente imaginar um Deus procurando quem possa servir aos planos dEle. Eu sempre tento apresentar a Deus os meus planos. E é lindo você imaginar Deus dizendo: você não quer participar dos meus? Antes de me apresentar os seus. Esse é um dos mistérios da Bíblia. Consegue colocar para mim, Ricardo? Obrigado. Ricardo é uma bênção, a Lê é uma bênção, Anderson é uma bênção, a Pri também. E se Jesus voltasse hoje? Iniciamos uma série sobre a reflexão a respeito da volta de Jesus. O que a Pri colocou com muita propriedade. Vivemos um cenário preparado, está sendo preparado para a volta de Jesus. Nós precisamos sempre viver em estado de alerta, não por medo de que Ele volte e nos encontre despreparados, mas com essa sede, como cantamos, de prazer por reencontrá-lo, por ver sua obra então consumada em toda a terra, com a redenção final de toda a humanidade, com o derramamento de sua graça e também juízo sobre toda a terra. E se Jesus voltasse hoje? É uma pergunta para mim e é uma pergunta para você. Nos encontraria desesperados ou com mãos erguidas, desejando de fato o reencontro com Ele? Há medo no teu coração quando você lê essa pergunta, ou a plena paz e alegria por poder então reencontrá-lo, rever aquele que salvou a sua vida e te tirou de um lamaçal do pecado, como disse o salmista? Segundo, para mim, por favor, a gente só se prepara para aquilo que deseja, e talvez seja por isso que somos tão pegos de surpresa. Por exemplo, me ajuda aí, Ricardo, mais um. A gente não se prepara para o desemprego. A gente é empregado e então a gente não acredita que esse dia chegará. Mas um dia a empresa, fazendo suas considerações, ela pensa que a nossa vaga não deveria mais ser ocupada por nós. Então a gente se vê em desespero. Quantos eu já não atendi no gabinete pastoral por estarem desempregados? Não estavam preparados para esse dia. A gente não se prepara para o desemprego. Eu vou usar a Andréa porque eu a vi aqui. Eu vou usar a experiência da Andréa, que demitida, ela cantava
na Band, onde ela trabalhou, o seu último emprego antes de iniciar a jornada ministerial comigo, em tempo integral. E aí os amigos diziam: você está louca? Você está bem? Você surtou? Porque ela cantava no dia da demissão dela. Às vezes nós precisamos pedir que essa paz, que excede a todo entendimento, de fato seja uma experiência do dia a dia. Daqui a alguns dias a Naya vai dar entrada no hospital para a chegada do Pedro. E se lembre, Naya, que Deus preparou tudo, está tudo desenhado. A chegada do Pedro já foi determinada por Ele. Vai em paz, guerreira. Você vai estar lá, eu, Bebel, né? A Lolo, a Lê, a gente vai estar dizendo: Senhor, cuida. Então essa paz que excede a todo entendimento deve ser uma experiência. A gente não se prepara para uma crise existencial ou uma crise financeira, mas Ricardo. Isso, obrigado, Ricardo. A gente não se prepara para um diagnóstico fatal, né, que a medicina não tenha o controle. A gente não se prepara para isso. A gente vai vivendo a nossa vida. A gente vai fazendo compra no supermercado, pagando nossas compras. A gente vai participando de festa de aniversário, chá revelação, né? A gente faz nossas compras do mês. E a gente não se dá conta que a qualquer instante o céu pode se abrir, as trombetas serem tocadas e a gente ser arrebatado, como diz as Escrituras Sagradas. A qualquer instante, a qualquer momento. A gente não se prepara para a morte, né? A gente não está preparado para perder um ente querido. Às vezes estamos fazendo a última refeição com a pessoa que a gente ama, e amanhã ela será levada por Deus. A gente não se prepara para isso. Mas todos nós deveríamos nos preparar para isso. O próximo slide. Existem muitos teólogos que acreditam de fato que estamos vivendo, mais uma. Já falei, mais uma. Muitos teólogos acreditam que estamos vivendo os tempos de preparo para a volta de Jesus. Mas não são sobre estes sinais que eu vou me deter hoje, porque atualmente existem 5 guerras em andamento, guerras de proporção enorme, mas existem 54 conflitos em toda a terra, que nós não damos conta, conflitos civis em todas as nações. A PRI acabou de dizer que talvez o 6º grande conflito civil tenha se iniciado em Moçambique, mas existe Israel e Hamas, Azerbaijão e Armênia, Rússia e Ucrânia, uma guerra já de muitos anos na Síria, no Iêmen. Então nós não damos conta de acompanhar todas as grandes guerras e conflitos, e as Escrituras dizem que haverão rumores de guerras. As Escrituras dizem sobre o amor se esfriar. Na Europa, nos últimos 10 anos, 200 templos fecham por mês. Por mês. Por ano, são 2.400 templos fechados. Nos últimos 10 anos, o amor tem se esfriado. Entre 2005 e 2014, 335 desastres naturais varreram a terra. Terremotos, maremotos, vulcões, tufões. Então os sinais estão a todo tempo em grande escala. As estatísticas apontam para um número cada vez mais crescentes. Quem de nós já não fica mais assustado quando o jornal nos anuncia: o pai matou o filho? Isso já se tornou quase que rotina para nós. E as Escrituras dizem: pais matarão seus filhos, filhos matarão seus pais nos últimos tempos. Quem de nós já não fica mais admirado com o desencaminhamento da igreja? Quanto liberalismo na igreja? Porque são os sinais dos tempos. Mas eu queria falar sobre outros sinais. Por isso, mais um para mim, Ricardo. Todo salvo por Jesus deveria viver como um paciente terminal, como se cada dia fosse o seu último, como se ele não tivesse segurança para o outro dia de vida. E nós deveríamos viver assim. Deveríamos viver como se hoje o Senhor fosse nos convocar para estarmos nos céus com Ele. Assim nós aproveitaríamos bem mais todas as oportunidades que nos chegam por meio dele.
Nós abençoaremos pessoas que estão bem perto de nós. Nós oramos ali e intercedemos por salvação de almas. Nós não deixaríamos pessoas que cruzam o nosso caminho sem ouvir falar de Jesus. Sim, nós procuraríamos a liderança da igreja e nos ofereceríamos para algum ministério. Nós trabalharíamos mais para Jesus Cristo. Então, viva cada dia, enquanto salvo por Jesus, como se você estivesse vivendo seu último dia na terra. Aí eu vou para o texto célebre, Mateus capítulo 24. Queria que você abrisse nesse texto. Eu vou destacar alguns versículos que nós vamos perceber sinais sobre a volta de Jesus mais profundos do que guerras, doenças, do que desastres naturais. Nós vamos enxergar sinais mais profundos que talvez nos encontrem completamente desatentos. Mateus capítulo 24, dá mais um clique para mim, obrigado, aí, versículos 3 a 5, Mateus 24. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e esse lugar ele é profético, ele será palco de batalhas durante o período da volta de Jesus. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que essas coisas, nos versículos anteriores ele fala sobre a destruição do templo, quando é que essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Estou lendo na linguagem de hoje. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. E se Jesus voltasse hoje, ele te encontraria seguindo quem? Esse é um dos sinais que nos remetem ao preparo para a volta de Jesus. Você segue quem? Quem norteia a sua vida? Na perda do segundo mandato do presidente Bolsonaro, eu me assustei muito, porque eu vi muitos cristãos em depressão. Eu falei: irmão, para um deles, coloque a tua esperança em Cristo. Não deposite a sua esperança em homens, pastores, apóstolos, profetas. Abriu a sua oração dizendo que tudo isso aqui só é possível por causa dele, não pela placa que está ali pendurada na frente desse templo. Você segue quem? Em quem você tem depositado de fato a sua confiança? Quem atrai a sua maior força e dedicação? Para quem você vara à noite ouvindo? Quem é que tem ganho o seu coração? Jesus está explicando sobre isso. Virão pessoas, virão grupos, atores, políticos, até mesmo pessoas que se passam em meu nome e enganarão a muitos. Esse é um sinal, irmãos, que nós muito desatentos caímos na armadilha. Quem você está seguindo? A gente segue muitas pessoas pela rede social, Instagram, tudo bem. Eu tenho também pessoas que eu sigo a conta do Instagram, mas longe de depositar nelas a referência para a minha vida, de maneira alguma. Minha referência é aquele ali, ó. Eu quero ser como ele. É Jesus Cristo. Cuidado, irmãos, porque a linha é muito tênue da admiração e adoração. A gente diz admirar, mas daqui a pouco a gente está adorando. E a adoração é quando você coloca a sua expectativa, esperança e total confiança nessa pessoa. Estou vendo muita gente frustrada, e Jesus disse: não deixe ninguém te enganar, confia em mim, seja meu seguidor, pense nisso. Versículo 12, de capítulo 24 de Mateus ainda. Dá um toque para mim, Ricardo, por favor. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Um outro sinal que Jesus apontou: às vezes nossos olhos estão apenas sobre a economia global. Será que agora? O que vai ser o código 666? A gente fica caçando isso,
Jesus está dizendo, existem sinais mais profundos, que muitas vezes vão fazer vocês caírem. A gente fica preocupado, tudo bem, a gente fica preocupado com o número de guerras. Será que agora? Jesus diz, olha para o teu coração. Você já não chora mais quando o missionário dá um testemunho. Você consegue se alimentar enquanto o jornal apresenta assassinatos em série nos Estados Unidos. Você não consegue mais se comover diante da fome de uma criança que é estampada em algum testemunho. Alguém disse, a irmã X foi diagnosticada com câncer. Você diz, tudo bem, o amor da gente tem se esfriado. O pregador fala, não deixe o Uber dessa semana que você vai pegar, sem que ouça, pelo menos você dizendo, que o Senhor Jesus te abençoe. O amor da gente tem se esfriado. A gente está preocupado com as guerras. A gente está catalogando o número de enfermidades em toda a terra. E o Senhor está dizendo, e o teu coração, filho? E o teu coração, filha? Está se esfriando. Você não me busca mais como me buscava. Eu te acordo de madrugada, você acha apenas que é insônia. Você não lê mais as escrituras sagradas. Você prefere outros livros que o meu. O amor de muitos está se esfriando. Que não seja o teu, que não seja o meu. Por isso nós falamos sobre avivamento. Aviva, Senhor, o meu coração. Aviva, Senhor, a minha fé. Que não seja eu contado entre aqueles que o Senhor disse que nos finais dos tempos, pelo aumento da maldade, o meu coração se esfriaria. Volta-me, Senhor, me volta ao primeiro amor. Senhor, me leva às primeiras obras que eu tinha contigo, minhas primeiras experiências. Se Jesus voltasse hoje, Ele te encontraria frio ou cheio de compaixão, generoso ou avarento, indiferente ou ativo no reino. Terceiro sinal, versículo 35 de Mateus 24. Obrigado por tua palavra, Senhor, e nos faz alertas e quebrantados para ela. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Se Jesus voltasse hoje, Ele te encontraria ouvindo que palavra? Alguns pregadores que me influenciaram nos meus primeiros anos como pastor, hoje dizem que as escrituras não têm autoridade. Homens com milhares de seguidores, homens que implantaram mega igrejas, hoje esses homens estão dizendo: as escrituras não servem para trazer resposta para o nosso coração. Sabe qual é o sinal do final dos tempos? É esse, irmãos. E a gente vai na onda, e a gente diz: realmente ela não é a autoridade suprema, realmente ela está desatualizada, realmente ela precisa de algum outro ingrediente. E a gente vai caindo nessa armadilha, a gente vai se perdendo. Não, Jesus disse: os governos passarão, as filosofias cessarão, mas a minha palavra permanecerá. Viva por ela, creia na minha palavra, confie na minha palavra. Cuidado, irmãos. Jornada 66 tem 600 pessoas no grupo de WhatsApp. Fizemos agora um levantamento, só 150 concluíram. Cuidado, irmãos. Cuidado, o Senhor Jesus está voltando. Se Ele voltasse hoje, Ele te encontraria concentrado em que livro? Em que ideologia? Uma vez chorando, eu fui fazer um estudo para uma faculdade teológica que havia me convidado para falar da Bíblia. E aí, durante o meu estudo, eu não aguentei, porque eu fui tentar fazer a leitura da história em que homens se ergueram para destruir a Bíblia. Eu nunca tinha parado para pensar que o imperador chinês tentou destruir as Escrituras, que Stalin na Itália tentou destruir, Stalin na Rússia tentou destruir, que o nazismo queimou Bíblias,
que o iluminismo declarou a morte da influência das Escrituras. Eu nunca tinha parado para pensar quanto o Senhor tem preservado a sua palavra, quantos governos e autoridades humanas se levantaram para destruí-la. Esse é um dos sinais. Olhem para a minha palavra e reconheçam a autoridade, porque muitos se levantarão descredibilizando a autoridade dela. Por último, versículos 45 a 47 eu encerro. E Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Bem-aventurado ou feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Está falando dele, ele é o patrão, ele é o Senhor. Versículo 47, eu afirmo a vocês que isso é verdade, o patrão vai colocá-lo como um encarregado de toda a sua propriedade. Se Jesus voltasse hoje, ele te encontraria servindo a quem? Foi feita uma estatística de que hoje o número de cultos que um cristão evangélico no Brasil frequenta é 1 por mês. Criamos nossos filhos longe das Escrituras, do templo. Eu e André cansamos de falar para alguns pais. Eu estou há 15 anos aqui. Há 15 anos atrás eu falei para muitos pais: vocês estão escolhendo como criar os seus filhos. Cuidado, alguns deles se perderam. Se Jesus voltasse hoje, ele te encontraria servindo a si mesmo, seu próprio umbigo, servindo aos seus prazeres, ou servindo a Cristo. Tem um hino antigo, quando eu era pequeno: seguir a Cristo, servir a Cristo não é sacrifício. Eu encerro contando uma história de um casal de missionários. Essa história sempre está no meu coração. Um casal de missionários deixou a sua pátria, enviado por uma igreja, foi para o campo e serviram por longos 60 anos. Já idosos, fizeram o encerramento do ciclo missiológico naquela cidade. E para fazer uma surpresa à igreja que a enviou na terra natal, para quem eles enviavam relatórios, disseram: não vamos falar para eles que o nosso tempo se encerrou, vamos chegar de surpresa. Eles fizeram então a festa entre aquele país onde eles serviram por 60 anos. Compraram uma passagem, entraram num navio e fizeram um caminho de volta para casa. E durante a viagem, ele, o missionário e a esposa, já com seus 85 anos, conversavam: velhinha, será que eles vão estar aguardando a gente? Será que vão fazer festa para a gente? A esposa disse: olha, eu sei que você queria surpresa, mas eu mandei uma carta para a nossa igreja. Acho que vai ter. Acho que vai ter gente no cais esperando quando nós aportarmos. Quando vai se aproximando do porto, o velhinho disse: você mandou a carta mesmo? Mandei. Não estou vendo ninguém. Não tem balão, não tem nada. Eles descem, não tem ninguém para abraçá-los, ninguém para recepcioná-los. Ele pergunta de novo para ela: você avisou mesmo que a gente viria? Avisei. Talvez eles estejam em casa, vão fazer uma festa surpresa. Talvez eles pegaram a chave da casa e compraram um bolo e salgadinhos. Ele se aproxima da casa e diz: deve estar todo mundo lá quietinho. Ele abre a porta, não tem ninguém. Ele entra num estado de angústia, senta na cadeira e começa a chorar. A sua esposa, sem saber o que fazer, se faz um chá, se faz um café, vai para a cozinha e o Senhor sussurra no ouvido dela: fala para ele que ele ainda não chegou em casa, ele vai entender. Fala para ele que a casa dele é aqui comigo, e que na terra vai ter decepção mesmo, vai ter frustração,
vai ter dias maus, dias difíceis. Aí ela chegou para ele, baixou, ele estava chorando, com a cabeça baixa, pegou nas duas mãos dele: amor, o Senhor disse que nós ainda não chegamos em casa. Queria dizer isso para vocês. Nós vamos ver muitas coisas. Se mantenham fiéis a Ele. Ainda te decepcionarão muito, mas fica com foco nele. Olhe para Ele e deposite só nele toda a sua confiança. Olhe para a palavra como fonte inesgotável de toda a sua regra de fé. Olhe para a igreja como um lugar para servir. Olhe para o próximo como para alguém que você deve estender a sua mão e exercer compaixão. Que Deus nos abençoe.